Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar nessa aula, fazer na verdade uma recapitulação do que nós vimos na aula anterior, antes de nós praticarmos a nossa atividade produzida no Google Forms, tá? Então a gente vai relembrar um pouco do que nós falamos sobre os conceitos chaves e falar também da ciência geográfica, tá? Então, o que é a geografia? Qual é o conceito dessa ciência? A geografia passou a ser instituída como ciência a partir do século XVIII, tá? Naquele movimento que a gente chama de divisão ou especialização do conhecimento, que acompanhou a divisão do trabalho dentro das fábricas, quando ocorreu a chamada Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Como surgiu o pensamento geográfico, né? Qual o conceito mais adequado? Então, a geografia ela é bem mais antiga, ela é bem anterior, na verdade, ao século XVIII, né? Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já falava sobre a geografia. E esse conceito anterior de geografia estava muito vinculado à questão da descrição da Terra. Fazer geografia, pelo sentido etimológico da palavra, geo quer dizer terra, grafia, descrição. Fazer geografia dentro desse contexto era descrever a Terra em todos os seus aspectos. Escrever nos aspectos climáticos, nos seus biomas, na sua população, na geologia, na formação. Então, a geografia era tida como ciência de síntese. O que é uma ciência de síntese? É aquela que procurava abarcar tudo, mas não tinha um conceito definido. Então, fazer geografia era descrever os animais de uma região, a floresta, o homem, as atividades econômicas, agrícolas, a atividade industrial. Então, era muita pretensão para a geografia. Com o século XVIII, a gente tem uma divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho é acompanhada pela divisão das ciências. Com essa divisão das ciências, a gente tem uma especialização, tá? Uma especialização do conhecimento, onde cada corpo do conhecimento passa a ter um objeto de estudo. Seria aquela problemática principal que a disciplina ou que a ciência iria abarcar, tá? Então, essa ideia de que a geografia daria conta de tudo, descreveria todos os processos, é uma ideia ultrapassada, tá? Até porque descrever não envolve uma explicação dos fenômenos. Então, ela era tida como uma ciência de síntese. Tanto é que ela nasceu ligada aos chamados estudos monográficos, que eram estudos extremamente exaustivos, onde os navegadores viajavam, levavam os cartógrafos que iam produzir os mapas, e os geógrafos, que também foram, né, primeiros cartógrafos, eles passaram a descrever exaustivamente os aspectos físicos e humanos presentes na paisagem, sem fazer uma interligação entre esses elementos, que seria o nascedouro aí do nosso objeto de estudo. A geografia hoje ela tem um objeto definido. Ela faz a ponte entre sociedade e natureza. A geografia ela procura compreender como o homem transforma o seu ambiente, como o homem transforma os aspectos naturais, utilizando a técnica, utilizando a ciência, atualmente utilizando o conhecimento, a informação. A geografia ela vai ser uma ponte entre os elementos naturais que nós herdamos dentro do espaço e a ação social. Tá? Essa ponte entre a compreensão de como a natureza é transformada pelo homem constitui o nosso objeto de estudo. E o que seria esse objeto de estudo? É o nosso espaço geográfico. Tá? O espaço geográfico ele nasce a partir do momento que o homem altera as condições naturais. Você chega numa região de mata fechada e começa a desmatar para colocar um sítio, uma propriedade, para habitar, fazer uma construção, ali nós estamos tendo a constituição de um espaço geográfico, que é um espaço em que a natureza é apropriada pelo homem e esse espaço ele se artificializa. Ele ganha contornos culturais, que são contornos sociais que o homem introduz. O espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia atual, sobre o qual ela se debruça. O olhar da geografia hoje é saber por que alguns bairros da cidade crescem mais que outros, por que alguns ficam marginalizados, por que o espaço urbano tem valor diferenciado, né, já que a terra pode ser a mesma nas suas características físicas, mas a ação cultural, a ação social, a ação de valorização,
ela vai ser diferenciada a partir de uma intencionalidade, a partir de uma ação proposital do homem. Então, o olhar da geografia é para essas questões, não apenas para descrever todos os aspectos presentes no espaço, mas foca, né, sua atenção em compreender como o espaço ele é gerido, ele nasce, ele é gestado a partir de uma apropriação da natureza, seja para garantir a própria sobrevivência, ou seja para acumular riquezas. Tá? Então, a geografia ela tem alguns conceitos que a gente chama de conceitos chaves ou conceitos estruturadores. Esses conceitos estruturadores servem justamente para definir, clarear o objeto de estudo. A partir do século XVIII, nosso objeto de estudo passou a ser esse conceito mais central, de espaço geográfico. E o que é o espaço geográfico? Nós já estamos falando sobre isso desde o início da aula. Milton Santos define espaço como um conjunto indissociável, quer dizer, inseparável, de fixos e fluxos. O que ele chama de fixos? Para Milton Santos, fixos é aquilo que o homem constrói. As habitações, os edifícios, as estradas, ferrovias, rodovias, esses são os fixos. Para que o espaço seja constituído, não basta ter fixos, nós temos que ter o movimento. O movimento refere-se aos fluxos. Quem anima esses fluxos é a vida humana, é a sociedade. Então, para Milton Santos, espaço geográfico é a junção dos fixos, aquilo que é construído, com os fluxos, que é a vida que anima esses fixos. Se nós tivermos apenas uma cidade, fixos, sem fluxos, sem a vida, nós não teremos espaço. O espaço ele é fruto de uma mudança que acontece ao longo do tempo. Por isso que nós usamos a história para compreender as transformações espaciais, para entender a dinâmica desses espaços. Mergulhamos na história para compreender como era a natureza primeira, natureza não transformada, e como é que ela se transformou numa segunda natureza, que é a natureza modificada, a natureza artificializada. Espaço é tudo o que eu vejo e aquilo que eu não vejo. É tudo que está em minha volta, num sentido bem maior, bem mais amplo. É o espaço que o homem transformou ao longo do tempo, né? Seja para atendimento a necessidades básicas ou para seus interesses de lucro, né? Como a gente vê numa sociedade hoje capitalista. Claramente, as pessoas não têm, às vezes, apenas uma casa, tem 2, 3 imóveis, 4 para alugar, tem várias propriedades, mesmo elas não produzindo. Então, isso faz parte da dinâmica do espaço, isso faz parte do processo de acumulação da riqueza. E a geografia procura compreender justamente isso. Como se dão as dinâmicas dos espaços? Por que nós temos cidades que são, por exemplo, metrópoles e aquelas que constituem como pequenas cidades, que têm vilas agregadas? Por que uma cresce vertiginosamente e a outra não? Então, essas explicações sobre as dinâmicas dos espaços, tanto rurais quanto urbanos, a geografia busca compreender. E busca verificar como é que o homem se assenta nesse espaço, como é que ele está, qual é a qualidade de vida dele, como são desenvolvidas as atividades econômicas, industriais. Para isso, a gente compreende também os fenômenos da natureza. É por isso que a gente estuda o clima do lugar, a vegetação, a hidrografia, o solo, porque esses elementos vão ser determinantes na configuração do espaço geográfico. Além do conceito de espaço geográfico, nós temos outros conceitos acessórios, que tão importantes quanto o de espaço, explicam a dinâmica desse conceito maior. Tá? Então, um dos primeiros conceitos que a gente estuda é o de paisagem. Paisagem, a nossa ideia, né, de paisagem geralmente se vincula à natureza. Né? E a gente tem esse conceito por ligar a paisagem apenas a um local belo, como por exemplo uma cachoeira, um açude, um lago. Esse é o conceito tradicional, vinculado à natureza. Mas a paisagem estudada na geografia é sobretudo a paisagem transformada, a paisagem urbanizada. A ciência tem um olhar para as paisagens naturais? Sim, elas podem ser naturais ou culturais. Mas o olhar da geografia é para a paisagem urbana, modificada. Como é que o homem lança seu olhar sobre esses espaços? Tá? A paisagem é um conjunto sucessivo de herança de tempos desiguais. É o velho e o novo. Tá?
Para eu entender a paisagem de um lugar, eu tenho que observar o tempo histórico. Se eu tenho uma cidade com muitos prédios antigos, eu vou denotar sobre a idade dessa cidade. Ver que ela não é tão recente. Se ela tem traços mais lineares, mais modernos, vou inferir que essa cidade ela não é tão antiga, ela tem um tempo mais curto de existência, né? As formas da paisagem vão estar mostrando, por exemplo, o tempo histórico transcorrido. A paisagem envolve os sentidos também. É aquilo que eu vejo, ouço, sinto, o que o meu paladar consegue também captar. A paisagem tem um cheiro, né? Você pode se lembrar em relação ao conceito de paisagem quando você era criança. Determinados cheiros que as paisagens lembram em você. Ou ruídos, barulhos, ou medo, que é um sentimento também. Se você é assaltado numa rua, raramente você vai passar por essa mesma paisagem, porque você vai lembrar daquele sentimento ruim de medo. Tá? Então, paisagem envolve os sentidos. A visão, o tato, o paladar, o olfato, a audição. Território está vinculado a poder, certo? Nesse sentido, nós temos os territórios institucionalizados, território de um país, de um estado, de um município, ou nós temos também os territórios não institucionalizados, são territórios ocupados por grupamentos sociais. Por exemplo, o território dos camelôs no centro da cidade, dos usuários de drogas, dos profissionais do sexo, né? O território de idosos, de jovens, como as praças em momentos distintos. Território é aquele espaço ocupado mediante relações de poder. Nesse sentido, nós temos uma pluralidade muito grande de territórios em um país. E esses territórios se sobrepõem. Apesar de a gente viver sobre o território nacional, estadual e local, dentro desses territórios institucionalmente conhecidos, nós temos vários outros territórios, que são espaços ocupados por determinados grupos. Por exemplo, quando uma gangue ocupa um espaço de um bairro, em determinado horário da noite, às vezes institui um toque de recolher, que não é legal, mas é institucionalizado por aquele grupo. Se vem outra gangue para esses espaços, ocorrem muitos conflitos. Tá? Nós temos territórios, por exemplo, de punkers, roqueiros, em alguns pontos das grandes cidades, de profissionais do sexo que ocupam regiões centrais abandonadas durante a noite pelos moradores. Então, são exemplos diversos de territórios que estão ligados às novas territorialidades que emergem da globalização. Além desse conceito, nós temos o de região. Região está ligada à particularidade, está ligado também à singularidade. São áreas que têm particularidades que as diferenciam das demais. Por exemplo, o Nordeste do Brasil tem particularidades que vão diferenciar essa região do Sul e Sudeste. O clima, a vegetação, o desenvolvimento humano, né, a pobreza presente na região, as potencialidades turísticas. Essas são características que separam o Nordeste, individualizam o Nordeste em relação a outras áreas. Além dessa divisão regional oficial, uma cidade pode ter regionalizações a partir de critérios criados pelo próprio homem, né? Dentro de uma cidade, nós temos a divisão em zonas, em bairros, né, que são formas de regionalização ou individualização criadas e institucionalizadas, né, pelas pessoas. Nós temos tanto o conceito de região natural, que são aquelas em que as paisagens se diferenciam por aspectos climáticos, pedológicos, né, de altitude, e temos também as regiões humanizadas, regiões econômicas, regiões de planejamento, que é o conceito já uma região definida pelo homem para fins de planejamento e estabelecimento de políticas públicas. E o outro conceito estaria aqui é o de lugar. Né? Lugar está vinculado à singularidade, à particularidade. O conceito de lugar é carregado de simbologia. Lugar é aquilo que a gente vive no cotidiano. É a praça, é a sua casa, o seu quarto, é a sua rua, é o seu bairro. É aquilo que você vivencia usualmente. É a escola que você frequenta sempre. Isso é lugar, tá? Lugar está ligado à singularidade, né? Está ligado à particularidade, à vivência,
tá? Lugar está ligado à afetividade. Todo lugar tem símbolos, né? Quais são os símbolos que marcam Campo Maior? A igreja de Santo Antônio, o açude, a serra, são elementos que lembram Campo Maior. Então, o lugar está ligado à afetividade, à simbologia, né? Ao pertencimento, é outra característica que marca o lugar. O fato de você se sentir parte daquele espaço. Então, o lugar é uma porção do espaço vivido cotidianamente, onde se desenvolvem relações de afetividade, vivência e onde se criam símbolos, né? Uma singularidade com aquele espaço pelo fato de você vivenciá-lo cotidianamente.